は海賊王になる男だ。Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Supernovas, o canal favorito de Eiichiro Oda. Hoje estou aqui com meu parceiro Isaac. E aí galera? E hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1015 de One Piece, que se chama Correntes. Mas antes de começar eu quero dar dois avisos muito importantes. O primeiro, essa semana vocês perceberam que não teve vídeo ao longo da semana, só vai ter esse do capítulo, que tá saindo provavelmente no domingo. Queremos pedir desculpas pra vocês por ter sumido essa semana, foi alguns problemas pessoais que a gente teve, essa semana foi realmente complicada. Mas semana que vem a gente volta com tudo, galera. Durante essa semana a gente fez muitos roteiros pra vídeos e essa próxima semana vai ser muito boa, cheia de vídeos de teoria pra vocês, inclusive a continuação daquele vídeo do Enel, então vocês podem esperar conteúdo muito bom essa semana. E o segundo aviso, galera, a gente criou um e-mail pro canal, muita gente nos comentários já quis mandar teoria pra gente, perguntou se a gente tinha Instagram, a gente ainda tá pensando em criar um Instagram, tá vendo direitinho as artes, como é que vai ser, então provavelmente nos próximos meses a gente vai criar um Instagram sim, mas por enquanto não dá, mas a gente vai criar esse e-mail para vocês mandarem teorias de vocês, autorais, teorias que vocês viram em algum lugar que vocês querem ver a gente fazendo um vídeo sobre elas. Então, galera, o e-mail vai estar aí na descrição, então se vocês têm alguma teoria que vocês querem que a gente faça vídeo, manda lá. Dito isso, bora pro review de capítulo. O nome desse capítulo se chama Corrente, porém eu mudaria o nome desse capítulo porque faz muito mais sentido pra mim se chama Aleluia. Aleluia, finalmente o Sanji vai enfrentar uma calamidade e finalmente o Yamato encontrou o Kaido e finalmente a gente vai ver essa dinâmica entre pai e filho. Sensacional, cara. Pra mim esse capítulo foi a redenção do Sanji. Finalmente ele tá fazendo alguma coisa de útil nessa guerra. E o Yamato contra o Kaido, cara, vai ser talvez uma das melhores lutas de Onigashima até agora. E o capítulo já começa com essa capa maravilhosa do Sr. Pink sendo levado por uma cegonha. Cara, saudade desse homem. Esse é o cara mais másculo de One Piece. E a gente já segue direto pro capítulo onde o Luffy está afundando no meio do mar. Já no palco principal a gente vê uma das principais características do Kaido, que é quebrar o espírito das pessoas. Ele já tentou fazer isso com o Luffy lá em Udon, mas não funcionou, e agora com esse exército, quando ele anuncia que o Luffy foi derrotado, as pessoas já ficam sem esperança e se questionam se vale a pena continuar na batalha, né? Até o próprio Chopper, ele começa a chorar e fica desesperado. E o Izou nota isso e comenta, esse anúncio era pra atingir nossa moral. Realmente isso acontece. O Sanji até comenta que eles perderam toda a vontade de lutar. Mas cara, essa cena é sensacional por um pequeno detalhe que o Oda acaba de mostrar a arma mais poderosa de One Piece e quem tá usando é o Sanji. Provavelmente essa vai ser a arma que vai tirar a vida do Kaido no final de um ano e é essa belezura aí. Cara, o Sanji usando o Zoro pra bater em Minion é sensacional. Acho que é a melhor coisa desse capítulo disparado e o Zoro dormindo lá. É completamente sensacional. Oda sempre falou que ele estava pensando como o Kaido seria derrotado e finalmente nesse capítulo aí foi apresentado a espada que finalmente vai tirar a vida ali do Kaido no final de Wano. Finalmente vai realizar o sonho dele de morrer. E ali no palco principal o Queen comenta que o que fazia ele brincar ali com o Chopper é que o Chopper tinha muita força de vontade e queria parar o Queen. Porém, a partir do momento que o Chopper começa a chorar e perde toda a vontade de lutar porque o Luffy morreu, entre aspas, o Queen vai pra cima do Chopper com tudo. Exato, cara, e provavelmente o Chopper ele não ia aguentar mais lutar contra o Queen realmente é uma calamidade, ele é muito forte e dá pra ver que ele não tá levando um dano assim grande, ele realmente tá só brincando. Mas aí chega ele, o cara que a gente tava esperando essa luta desde o começo, desde que foi anunciado que tinham 3 calamidades, cara, a gente tava ansioso pra ver o Sanji lutar com pelo menos uma delas, e aí ele chega dando uma bicuda no Queen, que faz o pescoço dele girar e bloqueia todas as flechas do Perospero e ainda acerta o Perospero. Cara, sensacional, sensacional. Essa página foi linda, impressionante, e o Perospero ele ainda se afasta do lugar, provavelmente pra lutar com o Nekomamushi, né, que a gente vai ter esse X1, com certeza, pra vingar até a morte do Pedro, e essa cena até lembra a gente um momento muito bom, muito parecido, inclusive, lá em Enies Lobby, que o Sanji ele faz exata a mesma coisa pra salvar o Sogeking numa entrada triunfal e dar um chute no Jabura. Muito legal essa relação que o Oda tá fazendo entre Onigashima e Enies Lobby, a gente já falou dela em outros vídeos, inclusive naquela cena do Kaido com o Luffy, cara, sensacional. E detalhe que o Sanji dá palavras de apoio tanto pro Chopper e tanto pro Sogeking, e aí aumenta muito mais a relação entre essas cenas. E outro paralelo legal que reforça essa comparação entre Enies Lobby e Onigashima é que antes do Sanji lutar contra o personagem principal que ele vai lutar, ele luta com uma mulher, entre aspas, apanha e depois volta. E essa luta do Sanji contra o Queen estava destinada a acontecer desde que o Queen falou sobre o Judge, que é o pai do Sanji. Existe até uma teoria que ele poderia ser um clone da Germa 66 por causa da sua aparência lembrar um pouco o óculos e tal.
Isso com certeza vai ser desenvolvido agora. Exato, cara, eu já vi até uma teoria que o próprio Queen, ele fez o remédio que parou o fator de linhagem do Sanji, que a Sora tomou, né, que a Sora é a mãe do Sanji, pra o Sanji não seguir a linhagem dos outros irmãos dele, né, mas isso daí eu não sei, eu acho que é mais viagem, mas que o Queen tem uma relação muito próxima com o Judge e que esses dois, por sua vez, têm uma relação muito próxima com o Vegapunk, isso é verdade e a gente provavelmente vai ter umas revelações sobre isso no final. Cara, mas o mais bacana é o exército olhando pro Sanji e se perguntando por que ele ainda está lutando, mesmo depois da notícia do Luffy ter sido derrotado, e o Marco diz que é por isso que ele gosta deles. É sensacional essa cena, o Marco ele confia no bando do Luffy muito desde Marineford, ele vê essa relação que eles têm, mas fica a pergunta, né, o Marco ainda tá lutando contra o King? Realmente, galera, é um negócio que me incomoda um pouco, porque nesse capítulo mostra o Marco e o King parados, olhando para o que tá acontecendo ali ao redor. E não parece que eles estão lutando, mas não faz sentido o Marco simplesmente ter parado de lutar contra o King, porque senão ele teria ido ajudar o Chopper, né? Será que ele provavelmente estava ajudando o Drake contra o Apu? É, realmente, o Apu é um oponente muito difícil, não tem como lutar num X1 com ele, até porque vários tentaram derrubar e o cara ainda não cai de jeito nenhum, ele continua se levantando, mas provavelmente o Marco ele vai estar ajudando aí o Sanji, porque o Sanji contra duas calamidades provavelmente não aguenta, e o Marco vai ficar ali segurando o King pra o King não chegar no Sanji até o Zoro acordar. Eu ainda acredito que o Zoro ele já fez sua parte lá no domo de Onigashima e ele vai ficar com uma das calamidades. Não sei se o Jack, mas o Jack provavelmente já tem o oponente confirmado e provavelmente pode ser o King mesmo. E existe ainda aquela possibilidade do Zoro cumprir aquela promessa de matar o Orochi, né? Infelizmente ainda existe a possibilidade do Orochi voltar, né? Mas se o Zoro acordar e acabar matando o Orochi ali com a Komurasaki ali do lado, porque talvez a Komurasaki esteja em Onigashima e a gente não sabe, né? Exato, cara, ela pode ser justamente aquela figura oculta que a gente só viu a sombra, que tava cuidando dos bainhas, que a gente não viu até agora quem era, né? Espero muito dessa sombra, a gente sabe que é o Enel, mas ainda tem aquela esperança que seja a Hiyori, né? E aí a gente já parte do palco, né, onde tá acontecendo as principais lutas, pra o interior do castelo, no primeiro andar, onde tá o Kaido e os bainhas. Cara, é uma cena extremamente pesada, a Kiku tá no chão, a gente espera de verdade que ela não esteja morta, ela já passou por muita coisa, já teve um braço arrancado nessa guerra, provavelmente ela não se levanta mais, mas a gente ainda tem fé e esperança, porque é uma das melhores personagens aí de Wano. E o Kanjuro, né, no chão, esse aí a gente não quer ver mais de jeito nenhum, vou até passar rápido dele, mas aí a gente vê Kinemon, cara, ele ainda continua com o braço levantado contra o Kaido, ele tenta enfiar o que restou da espada dele na perna do Kaido, mostra um flashback muito bonito, né, do treinamento que ele teve com o Momonosuke pra tratar ele como filho e não como mestre, como rei. Cara, essa cena é emotiva demais, o Kinemon chorando, todo sangrando lá, e aí o Kaido até fala, de que adianta tentar ganhar tempo, de que adianta tentar fugir, porque realmente o Kaido acabou com os bainhas de uma forma, desde o começo de Onigashima. Aí o Kaido, ele finaliza o Kinemon com uma espadada nas costas que atravessa, e depois ele só fala, abrace sua morte honrada como um verdadeiro samurai. De certa forma, depois de tudo que a gente já viu o Kaido fazer, ele tem um pingo de honra, lá no fundo, ele tem um pingo de honra, porque ele poderia simplesmente amassar o Kinemon com o kanabo dele, mas ele sabe que como ele era um samurai, a morte honrada para um samurai é através de uma espada, e ele faz isso. De certa forma, o Kaido, ele tem uma honra de pirata lá no fundo, mas isso não apaga todos os outros erros dele, e a gente continua odiando o Kaido por aqui. Cara, a gente já segue, né, dessa cena extremamente triste, o Momonosuke chorando no colo da Shinobu, cara, e ele vê o sapo da Balruan, e ele fala uma mensagem de ninguém mais, ninguém menos que o Luffy. Todo mundo teorizou coisas grandes assim, todo mundo teorizava que Zunisha ia aparecer, que Rei dos Mares iam aparecer, que era essa voz que o Momonosuke tava ouvindo, mas eram as palavras do Luffy, usando a voz de todas as coisas pela primeira vez, cara, na obra, voluntariamente. E ele fala o seguinte, Momo, conte a todos que eu ainda vou vencer o Kaido. Cara, arrepia qualquer fã que tá acompanhando o Nigashima loucamente pra ver a conclusão. Cara, é sensacional, o Luffy, ele evoluiu muito durante esse arco. Agora, cara, ele tá com uma maturidade, uma determinação muito maior. O Luffy é sensacional, cara, confie no Luffy. E com isso, todos os aliados que já estavam com a esperança quebrada, todos já estavam muito desanimados, quando escutam a voz de Momonosuke, que é o principal símbolo daquela revolta, eles voltam com tudo, ficam no máximo. Mas o mais interessante disso tudo aqui é que no capítulo passado a gente vê todos os Mugiwaras com um pouco de raiva, né? E nesse foi o contrário, todo mundo feliz e todo mundo ali tá passando por uma luta difícil, mas eu acredito que pelo que a gente tá vendo, ninguém ali tá desanimado ou pensa que vai perder, tá todo mundo ali muito confiante e eu gosto muito disso. Inclusive, quero ver logo essas lutas, né? Quero ver Jinbe, quero ver Robin, Brook, tá faltando isso.
Exato, cara. Até o Kid, né, que disse no capítulo passado que não se importava com o Luffy, deu um sorrisão quando ouviu a notícia. Isso é sensacional, cara. E, cara, é como eu falei, o desenvolvimento do Luffy tá muito rápido, muito grande. O cara tá muito maduro agora e provavelmente agora ele vai passar a ouvir a voz de todas as coisas como o Roger ouvia. Ele vai, além de ouvir as criaturas, né, que ele já ouve, ele agora se comunica através da voz, que a gente não tinha ouvido o próprio Roger fazer isso, né? E provavelmente ele vai saber escutar os poneglyphs também agora. E, cara, o Luffy escutando os poneglyphs é uma arma muito poderosa pro bando, né? Vai fazer uma dupla muito boa, porque quando o Roger ia pros poneglyphs, ele tava do lado ali com o Oden. Então vai ser Luffy e Robin analisando toda aquela história. E eu tô muito ansioso pra ver isso. Não que o Luffy se importe muito em ler poneglyph, o negócio dele é mais carne e essas coisas de chutar a bunda de gente, mas vai ser bastante interessante ver esse paralelo. E seguindo, a gente já volta pra onde o Kaido ele tá, e ele finalmente encontra o Momonosuke e a Shinobu, e ele tenta dar um ataque, a Shinobu consegue derreter a pedra, né, com aquele Juku Juku no Jutsu, que é a arte ninja dela, e a pedra que a Shinobu amadureceu com a arte dela cai, provavelmente ela cai ou no mar ou em Wano, né, que a gente já viu que o Onigashima já tá flutuando pelos céus de Wano, mas isso daqui é uma conclusão fácil, porque a Shinobu ela consegue flutuar e o Momo ele consegue se transformar em dragão. Então eles estão seguros de certa forma, não vai ter problema. E eu percebi uma coisa, que o Kaido ele poderia ter acertado muito mais facilmente eles dois, mas eu acho que ele ainda subestima o Momo. O Kaido ainda não reconhece o potencial que o Momo tem. A gente também não reconhece, por enquanto ele ainda tá muito criança, né? Mas ele é uma criança, então isso é normal. Provavelmente ele ainda vai amadurecer muito até o final de um ano. Isso aí, mano. E logo depois mostra a teoria, né, que a gente citou no capítulo passado. A gente levantou diversas possibilidades de quem poderia salvar o Luffy. E uma delas fomos até usadas em dizer que seriam os reis dos mares. A gente até levantou várias teorias interessantes. Mas também nós fomos um pouco pé no chão em dizer que seria o submarino do LoL. Mas o mais interessante aqui é que eles falam que até no fundo do mar dá pra escutar a voz do Luffy. Acredito que isso seja até uma mescla das vozes de todas as coisas com a própria presença do Luffy, já que ele tem o Haki do Rei. E cara, um dos momentos altos desse capítulo também é a parte do Zeus. É muito fofinho a forma que ele volta. Ele ainda volta falando que tá aliviado pelo chapéu de palha e dá uns pontinhos. Eu acho que isso vai dar um power up pra Nami muito grande. Era o que eu tava esperando desde Holy Cake, quando ela pega o Zeus da Big Mom. Cara, isso com certeza tinha que ficar com ela, porque combina muito com o poder dela e tudo. E a forma que o Oda encontrou pra resolver esse problema, entre aspas, como o Zeus ficaria com a Nami, foi sensacional, cara. Ele se fundiu ao clima tático da Nami e o clima tático virou um home, né? Eu achei sensacional. A Nami teve bastante destaque agora em Onigashima, mas o Soap tá precisando, né? O Soap tá precisando de um momento ali no palco principal e espero que aconteça. Exato, cara. E no quadro seguinte, a gente já tem a luta da Big Mom contra o Lau e o Kid. E foco aqui pra fala do Lau, cara. Ele fala o seguinte: estamos cooperando faz um tempo, mas honestamente, quando se trata dele, ou seja, do Luffy, eu tenho a sensação de que ele vai ficar bem. Cara, a gente vê nessa fala que o Lau ele confia no Luffy, mas o que mais foi incrível nesse capítulo é a última página, onde o Yamato finalmente alcança Kaido. E cara, desde que o Yamato apareceu, a gente tá muito curioso pra saber como é que é a relação entre pai e filho, se o Kaido respeita o Yamato, e finalmente a gente vai poder ver isso. E podem esperar aí um flashback aí do Yamato criança sendo cuidado ali pelo Kaido, alguma história triste. É, cara, essa relação realmente é bem complicada, né? Primeiro que a gente já vê o Yamato com algemas desde o começo de Onigashima. O Luffy teve que tirar as algemas dele, então o Kaido não é lá o paizão que leva o filho pra ver um jogo de beisebol, alguma coisa assim, mas o Kaido, ele de certa forma se preocupa com o Yamato. Até porque lá no começo a gente vê que o Kaido, ele manda vários Tobiropos procurarem o Yamato, né? Ele não é um bom pai, mas ele é um pai. Cara, essa luta vai ser sensacional. Provavelmente o Yamato vai mostrar a fruta dele, que a gente tá ansioso pra ver desde muitos capítulos atrás, onde ele mostrou os dentinhos, mas não finalizou a transformação, e provavelmente ele vai ter que usar o potencial todo contra o Kaido, porque no X1 sempre aposte no Kaido. E cara, desde esse capítulo realmente o Oda tá nos fervendo aqui de agonia, porque acho que é muito ver essa fruta do Yamato, que tá todo mundo teorizando que seja o tigre branco. Desde muito tempo o Oda vem flertando com isso, e eu acredito que vai ser isso mesmo, cara. Tem até uma fanart que vocês estão vendo aí na tela, e fica perfeito. E é com essa cena que a gente finaliza esse capítulo. A melhor coisa, na minha opinião, desse capítulo é ver que não tem um aviso aqui de não vai ter capítulo semana que vem. Então a gente vai ter, e a gente vai estar aqui domingo que vem falando do 1016. Então já se inscreve, já deixa o seu like aí embaixo, comenta o que vocês acharam desse capítulo. E é isso, galera. Valeu! Valeu, galera!